Olá, salve, salve! Música, dança e fotografia são os destaques do Soterópolis de hoje. Vamos meter dança com o balé Tommy Love, viajar pelas fotografias de Walter Firmo. Veja o que preparamos especialmente para você. A vida e obra cinematográfica do cineasta de Rio Real, Nerivaldo Ferreira, é tema do livro Bruce Lee do Sertão, de Wagner Santos. Foi o ator Bruce Lee que despertou o interesse e a paixão de Nerivaldo Ferreira pelo cinema. Autodidata, ele produziu 6 longas de artes marciais, tudo rodado no interior da Bahia. Ele encontra a foto de Bruce Lee na região de Antas, mas ele assiste o primeiro filme de Bruce Lee em televisão em Salvador e depois na cidade de Buquinha que ele vai ter a tela de cinema, né? A projeção de cinema. E agora a produção em si, ele começa em 2002 muito procurando divulgar o trabalho dele como mestre, né? Ele tinha uma escola, uma academia de Kung Fu e ele queria divulgar isso com um audiovisual, então a produção de cinema começa aí. Em 2004 ele faz o segundo filme e vai aparecer em telejornais, né, da capital, e aí ele explode, assim, quer dizer, nacionalmente até, e eu só vim conhecê-lo de fato porque quando ele explodiu em Rio Real eu saí para fazer faculdade, e em 2009, quando eu estava precisando falar sobre cultura de massa para o mestrado, eu queria falar sobre cultura de massa e cultura popular de minha região, então Jorge Emanuel, um amigo meu, né, que deu o toque, né, por que você não fala do cinema em Rio Real, que é a modernidade lá? E aí nasceu essa pesquisa. Olha, no livro Bruce Lee do Sertão eu tento explicar que nós temos uma cultura de um messianismo muito forte, né, já milenarizado, então isso é replicável em nossa própria cultura de massa. Então em Hollywood, né, os filmes de gêneros eles são, né, baseados nesse mito do herói, e o cinema de Bordas ele mimetiza isso, então é muito de se esperar que isso seja replicado na produção típica de Nerivaldo. O termo cinema de Bordas ele nasceu em um grupo de pesquisa, né, na área de comunicação de São Paulo, e esse termo eles aplicaram sobre um conjunto de espécies no Brasil de um tipo de filme feito por sujeitos que são do interior, que são iletrados ou semi-letrados, e que a partir de um consumo de gênero popular eles começam a produzir imitando esse gênero, imitando um herói, né? Então isso é o que é o cinema de Bordas. No caso de Nerivaldo, a linguagem cinematográfica dele fica muito difícil de definir porque ele não conhece termos técnicos, né? Quando ele produziu, ele não sabia o que era traveling, ele não sabia o que era primeiro plano, então ele não tinha acesso a essa linguagem, então é muito intuitiva. A linguagem cinematográfica dele, na verdade, a gente organiza através de planos de sequência de planos, porque nós é que olhamos dessa forma, mas ele não enuncia isso. Ao todo, Nerivaldo produziu 6 filmes de Kung Fu, mais 2 filmes com temática social, uma meia dúzia de curtas, e entre esses filmes o mais popular de Kung Fu é o primeiro, A Vingança de Shang, mas depois os outros 2 filmes ganharam mais notoriedade, que foi Brasil, o País de 5%, e Sede de Fome, que já é no final da produção dele. Mãe, o tanque tá secando. Se não chover daqui pra semana que vai vir, vai faltar água. Eu tenho pena dos bichos, filho. Vão tudo morrer de fome e sede. Eu acho que ele deixa uma lição importante, que é a potência do cinema, né, a significância que ela tem para o grupo social que produz, que consome, que se vê representado, né, e que construiu esse próprio produto que eles mesmos consomem. Então, eu acho que a autodeterminação dos sujeitos, né, de fazer de qualquer forma, da maneira que for possível.
Acredito que com essa parceria entre Estado e produtores das bordas, possa nascer uma indústria cultural das bordas, né, que traga um pouco dessa política pública para a cultura que a gente conhece e também a característica desse fazer cinema que o cinema de bordas nos apresenta. Vamos falar agora de memória. Flávio Gomes, Lília Schwartz e Jaime Laureano escrevem e reescrevem a trajetória de 550 personagens que marcaram a história do Brasil no livro Enciclopédia Negra. Novos cenários para a historiografia negra brasileira. Reparação histórica, hein, Jaime? A gente queria buscar, dentro da complexidade da história do povo negro no Brasil, biografados que não teriam tão facilmente o conhecimento público. Então a gente foi buscar desde, por exemplo, uma mulher que lutou pela alforria dos seus filhos, ou então um homem que criou a primeira escola para pessoas negras, ou o primeiro fotógrafo de pessoas negras. A gente queria mostrar a complexidade, não queria também só mostrar quilombos, líderes de revoltas, líderes religiosos. Nós também queríamos que existisse uma paridade de gênero e sexo. Por exemplo, nós mostramos histórias de vida de pessoas que foram presas pela visitação do Santo Ofício por não professarem uma opção de gênero. Então temos o caso da Chica Maniconga, então Francisco Manicongo. A Chica foi presa pela Inquisição por se vestir de mulher. Essa preocupação se mantém na enciclopédia toda. Nós temos muitos personagens femininos também. Muitas heroínas feministas nos quilombos, mas também heroínas feministas que são engenheiras, que são médicas, que são amas de leite, que são mães que se negam a que seus filhos nasçam em cativeiro. Mulheres também que empenhavam lutas pela emancipação dos seus. Então eu acho que a história de Rosa é muito interessante. Rosa, 1831, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Numa madrugada fria de 1870, Rosa atravessaria a fronteira do Uruguai, fugindo de uma fazenda criatória de gado junto à Uruguaiana. Nascida no Brasil e com 39 anos, Rosa evadiu-se, acompanhada dos seus filhos Eugênio, Francisco, Fláubio, Domingos e ainda um de peito. Não teve, porém, total sucesso em sua empreitada, sendo capturada, mas o que parecia uma escapada individual era parte de um movimento mais amplo, que levou muitos escravizados a fugir de diversas áreas do Rio Grande do Sul e alcançar o Uruguai e a Argentina. A enciclopédia produziu mais de 110 obras que foram criadas expressamente para esse projeto. Todas essas obras foram produzidas por artistas negros, negras e negres, pensando nos artistas trans que tomaram parte também desse projeto. Fiquei conversando com os artistas e as artistas e vendo a história pessoal de cada um, a poética de cada um, a pesquisa de cada um, e fui colocando junto a isso, preenchendo a lacuna entre artista e biografado, como que essa conexão se daria. Porque a ideia era que a primeira conexão que se tem entre verbete e quem vai ser retratado é do próprio artista. E a descoberta desses personagens foi sensacional. Nós vasculhamos teses, dissertações, nós nos valemos muito, nos utilizamos da excelente historiografia da escravidão que nós temos no Brasil, que é reconhecida também internacionalmente. Mas também tem muito material inédito, feito a partir de pesquisa em arquivos, registros paroquiais, em obituários, mas também em jornais, em revista. Eu acredito que a Enciclopédia Negra tem um papel muito relevante para a memória, para a nossa memória, para a memória brasileira. O que ela faz é dar alma, dar corpo e muitas vezes dar retrato para esses personagens que foram durante muito tempo silenciados, apagados ou borrados da nossa história.
No quadro Fotograma, o fotojornalista Walter Firmo fala sobre sua experiência fotografando a Bahia. A fotografia, para mim, significa fundamentalmente o quê? O respeito com o outro, né? Aquilo de descoberta que eu possa, de repente, com o meu barco e da minha gávea do olhar, tentar vislumbrar, né? Tentar descobrir, tentar povoar nas minhas miragens de sonhos aquele personagem. Ele é carioca, mas bem que poderia ser baiano de tantas que foram as visitas que fez à cidade. Como disse certa vez, não há luz mais bonita do que essa que vemos por aqui. Autodidata, Walter Firmo é reconhecido como um dos mais importantes fotojornalistas do Brasil, tendo integrado a primeira equipe da revista Realidade. É através das suas imagens, feitas nestas muitas vindas, que Firmo nos conta um pouco mais da sua relação com Salvador. A Bahia representa para mim um fundo infinito dessas intenções. Primeiro pela sua negritude, né? Então, de uns anos depois de eu já estar gozando de certo conhecimento na área da fotografia, eu descobri que éramos invisíveis. Eu resolvi, através de uma ideia e do meu olhar, singularizar esse povo de uma forma que a mim, como alma de poeta, era permitida, quer dizer, engrandecê-los. E a Bahia foi tonificante, porque no dia que eu descobri a Bahia, eu trabalhava na revista Realidade, por volta de 1965, né? Saí do Jornal do Brasil em 64, fui para o Projeto Realidade, exatamente. E lá, fazendo um trabalho sobre petróleo em Sergipe, que a gente tinha que fazer uma conexão naquele tempo em Salvador. E queríamos também conhecer Salvador, eu e o repórter Carlos Azevedo, fazíamos dupla. E foi naquela noite magistral, né, inesquecível, que quando eu entrei ali, né, naquele palco totalmente iluminado, que era o Pelourinho, eu disse, não, estou na África. A luz desse meridiano solar que se abate sobre, né, o Brasil, depois da linha do Equador para cá, eu entendo que é nesse lugar da Bahia, chamado Bahia, que tem a luz mais amanteigada. Ela não é nem gélida e nem tão freneticamente quente. Ela tem a dose certa, principalmente para quem fotografa em cor. Enfim, acho que era isso que eu teria que falar para vocês, tá? Um grande abraço de coração aqui, ó. Amo a Bahia. No próximo bloco, muito swing e quebradeira com balé Tommy Love. A gente faz aquele breve intervalo, só o tempo de você se alongar, beber uma água. A gente volta já já. São 3 homens, pai, filho e neto, mas cada um deles tem sua peculiaridade emocional.
Estamos de volta com Soterópolis. O conflito entre 3 gerações de artistas é o tema do documentário Os Cravos, de Marco Del Piol. A história da família e a profunda relação com a arte é contada a partir do fotógrafo Christian Cravo. São 3 homens, pai, filho e neto, mas cada um deles tem sua peculiaridade emocional. Esse é um filme de família, mais até do que de arte. Acho que a essência dele são as relações de pai e filho, pai são relações humanas, né? O artista é um ser emocional, porra. Ele não é um cientista, não precisa de suporte científico. Em 2012, a gente fez essa primeira viagem, onde o Christian entrou nos assuntos que eram a morte do pai, a morte de vários amigos no Haiti, que é um país que ele fotografou durante 10 anos. Mas esse tempo todo foi preciso para o Christian processar esse luto e os irmãos também. The young ones, they fear to be near the big males. At least that's why they stay longer with the mom. Se você ver num determinado momento nesse documentário, tem um filhote de chimpanzé. E se você olhar bem, esse filhote está tentando aprender alguma coisa com a mãe, certo? É uma sociedade matriarcal, são as mães que cuidam dos filhotes, os pais não estão nunca próximos, tá? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente assimila o nosso entorno, né? Qual foi a minha realidade? Minha realidade foi nascer numa família de artistas, minha realidade foi ter um pai fotógrafo, um avô escultor, então foi isso que eu conheci na minha primeira infância, na segunda infância e ao longo da minha adolescência, né? Então é natural, se você tem esse dom, se você tem essa aptidão, vamos dizer assim, que você desperte de forma muito natural. Então eu diria que a fotografia me escolheu. Tudo que o artista não quer é se parecer com o outro, né? Muito menos com os familiares. Esse é um filme que tem tanta camada e tanta conexão porque a gente tem um imaginário de 3 artistas e de 3 seres humanos muito intensos e muito ricos assim em termos de construção de imagem. Eu sou homem, sou humano, sou daqui. Tenho defeitos, mas tenho medos. Na última diária de gravação, que foi quando os irmãos foram empacotar todo o acervo do Mariozinho, eu abri um armário e achei caixas de fita. Eu falei, Christian, você sabia que isso existia? Ele falou, não, meu pai filmava o tempo todo. Então tinham mais de 100 horas de material de vídeo. Então você tem uma relação ali real entre neto e avô e você tem uma inserção quase ficcional do Mário Cravo Neto, a pessoa do meio ali, se autorrepresentando através das filmagens que ele fazia. Então Marco, de uma forma muito esperta, muito capaz e talentosa, ele inseriu o Máriozinho, o fotógrafo, de uma forma quase que mística, né, dentro desses 2 personagens reais. Né? Tá filmando? Tá filmando, porra. Por que porra rápida é essa aí? É porque isso é para baixa luz, aí ela fica assim trepidando. Então tem um processo de decantação do macho alfa. O avô, ele é esse artista maior que a vida, sabe? De uma geração em que ao artista tudo era permitido. Ele é uma pessoa megalômana, enfim, ele é quase uma entidade, assim. O Mariozinho, o Mário Cravo Neto, já é confrontado pela mulher. Dentro dessa decantação do macho alfa, ele já é alguém que passa por questionamentos sobre limite. E o Christian já é um cara que, por ter sentido uma ausência do pai, procura ser um bom pai.
muita quebradeira, swingueira e talento. É o BTL Balé Tommy Love. 1, 2, vem, paredão! Todo mundo diz, vem comigo! O pagode na Bahia ganhou um estilo próprio, né, meninos? Então, você desenvolve uma pesquisa acadêmica sobre o pagode na perspectiva de empoderamento, né? Quais são os temas que você aborda aí na sua pesquisa? Nessa perspectiva do pagode estar dentro e fazendo parte do cotidiano de vários moradores, principalmente negros da periferia, acaba sendo pertencendo à sua identidade, né? Ao que te compõe, é uma parte de você. Dentro da periferia, você, querendo ou não, você tem uma certa relação com o pagode, porque se você não escutar, um vizinho escuta, outra pessoa dança, e aí você tem sempre essa relação. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade, né? A expressão da dança, do corpo, do movimento. E esses grupos de pagode baiano também nascem nessa perspectiva, né, Pedro? O grupo de vocês, o BTL, é um dos grupos mais fortes de Salvador. Como é que vocês pensam essa coisa da coletividade, do trabalhar junto, do se expressar através do corpo, da dança, do pagode? Para muitos é apenas um hobby, é coisa de momento ali, mas para mim, que trabalho há 4 anos com dança, é o meu ganha-pão. Acaba sendo referências de funk, pagode, hip-hop, jazz, clássico, e para inovar, sabe? Para não ficar naquela mesmice, assim. A gente sempre busca muitas referências. Olha só como ela joga, é mais um hit! Como é que o pagode pode ser inserido também na questão pedagógica? Como é que ele pode ser inserido nas escolas? Pode ser? Eu acredito que com certeza, inclusive essa é a minha pesquisa do mestrado em dança na UFBA, né? Que é pensar essas possibilidades de discussões a partir do pagode. Então, pensar tanto nessa questão da consciência corporal, quanto em questão de coordenação motora através da dança do pagode baiano, que tem muito, mas também pensar questões pertinentes, que, como eu disse, né? O pagode está muito ligado a pessoas negras e à periferia, então é importante discutir coisas que estão atreladas a isso, como racismo, pensar a sexualidade dentro disso. Ingênua que nada, tá sempre ligada pra não facilitar pras invejosas. Não se empolgue, não confunda a educação dela com frete. É algo que contagia, eu acho que nessa perspectiva, né, de mesmo a gente não querendo, eu acho que como você também colocou, né, algo convidativo, é algo que leva a gente, então só de ouvir a gente já está se balançando, já está dançando. Esqueço de todos os problemas, ali é onde eu verdadeiramente me encontro. Muito obrigada pela sua companhia. Siga o Saterópolis nas redes sociais, participe do programa. Um beijo carinhoso e até a próxima semana. Tchau, tchau. Sou projeto de bala doce. Tem uns cara que me para, fala, oxe, qual foi a desse cara? Fala, de uma brabo lá das áreas, até hoje sou um projeto de bala doce. Tem uns cara que me para, fala, oxe, qual foi a desse cara? Fala, de uma brabo lá das áreas, até você não me peitaria nem silicone. Então sente a porra do peso que tem no meu nome. Tá andando de capuz, se achando Al Capone. Não tá escrito, sou favela na marca Ciclone. Como é que eu nunca senti medo, eu já tumbei com som. Como não
não conheço a dor, porra, eu já passei fome. Os trapista da minha cidade já sabe meu nome. Não me mostre sorriso falso, isso me consome. As merdas que eu passei, fi, SBN fez fio, olhando só de perfil. E vários me julgar com a camisa do Lakers, calçando um sneakers, com a porra de uma Nerf, se achando Escobar. Sai da caverna, pô, fura tua bolha, pô, taca a sua pedra em mim, quem nunca errou. E esses caras que hoje me apontam o dedo, pelo que eu me lembro, ninguém me ajudou. Eu só canto um rap pra falar da gente, não posso me desvirtuar do que o coração sente. Você mal sabe quando tá cercado de serpente. Tem gente que morde a maçã e na cara duramente. Tem gente que só tira as caras na hora dos pentes. Tem gente que só cresce o olho na hora dos peixes. Vê logo de braço aberto mostrando os dentes. Só que eu sou o próprio feitiço e eu não caio nesse. Sou só um projeto de bala, bala doce. Tem uns caras que me para, fala, oxe, qual foi a desse cara? Fala, code, mais brabo lá das áreas. Até hoje sou um projeto de bala, bala doce. Tem uns caras que me para, fala, oxe, qual foi a desse cara? Fala, code, mais brabo lá das áreas. Até já me disseram que se eu fosse preso eu nunca mais ia conhecer a liberdade. Eu ri, porque parando pra pensar não lembro